versões e subversões. O mito de Lampião. Em 4 de junho de 1898, no sertão de Pernambuco, nasceu Virgulino Ferreira da Silva. Nasceu, cresceu e morreu no sertão nordestino. Aprendeu os rudimentos da escrita e da leitura, passou a ganhar a vida transportando mercadorias em lombo de burro e em 1917, após o assassinato do pai por uma luta entre vizinhos, juntou-se ao bando de Chico Pereira e rapidamente transformou-se em líder. Em uma entrevista, Lampião disse que por não confiar na ação da justiça, porque os assassinos contavam com a escandalosa proteção dos grandes, resolveu fazer justiça com as próprias mãos, vingando a morte do pai. Em 1922, aos 27 anos, formou seu próprio bando. No mesmo ano atacou a fazenda da baronesa de Água Branca e continuou seus combates em Serra Grande, Sergipe, Queimadas e Sertão Adentro. Em 1929 conheceu Maria Gomes de Oliveira, Maria Bonita, com 19 anos de idade, sua companheira de vida e a grande responsável pela humanização da figura de seu capitão e da própria vida no cangaço. Quem conviveu com Lampião, quem o conheceu, é unânime em afirmar que foi, para seus contemporâneos, uma espécie de gênio. Em tudo que pretendeu empreender obteve sucesso. De agricultor, comerciante e vaqueiro até acordeonista, poeta, músico, político e mesmo parteiro. Antes dele, no cangaço não havia música e a diversão era pouca. Pode-se afirmar, inclusive, que não havia o sentido social do cangaço, mas apenas grupos de bandidos espalhados pelo sertão. Por quase 3 décadas, entre os anos 20 e 30, vagando por 7 estados, Lampião semeou o terror e a morte, mas também ganhou a admiração de um herói para o povo sofrido do sertão. Para era um Deus salvador e para outros, o próprio diabo. Admirado por sua valentia, a lenda do Rei do Cangaço foi alimentada pelo fracasso de todas as operações preparadas para capturá-lo e as recompensas oferecidas para quem o assassinasse também contribuíram para aumentar a sua fama. O mito de Lampião alcançou todo o país e ultrapassou fronteiras. Em 1931, o The New York Times chegou a apresentá-lo como Robin Hood da Caatinga, que roubava dos ricos para dar aos pobres. Era tão vaidoso que usava perfumes franceses e distribuía cartões de visita com sua fotografia. Também apreciava entrar nos povoados jogando moedas e seu prestígio era tal que o padre Cícero intermediou negociações entre o governo e Lampião, em 1926, para que seu bando auxiliasse no combate à Coluna Prestes. Chegou a ser nomeado capitão do exército e recebeu do governo armas e uniformes. Em 1938, em uma incursão ao Agreste Alagoano, o bando escondeu-se na Gruta do Angico, em Sergipe. A polícia alagoana, informada do esconderijo, organizou uma emboscada. Às 4 horas da manhã do dia 28 de julho, em poucos minutos, Lampião, Maria Bonita e outros 10 cangaceiros foram decapitados. Suas cabeças foram exibidas de forma macabra, com o objetivo de evitar a formação de novos bandos, o que de certa forma foi alcançado, pois com Lampião morreu também o cangaço. Lampião escreveu com sangue a história do cangaço, foi admirado e odiado em todo o país. É parte da cultura nordestina e muito mais da cultura brasileira. Sua história foi contada de diversas formas e sua imagem imortalizada em fotografias e posteriormente no cinema. O Rei do Cangaço foi, em uma época e uma região extraordinária, na qual os cangaceiros eram demonizados pela imprensa como bandidos cruéis e idolatrados pelo povo oprimido e miserável como benfeitores dos pobres, um mito brasileiro. Extremamente católicos, o bando de Lampião também era formado por homens e mulheres amantes da música, dos perfumes, de joias e boas roupas. Conviviam em um eterno conflito com os coronéis latifundiários, com os milagreiros e beatos, com os matadores de cangaceiros, com as forças policiais sanguinárias e corruptas. No ano de 1934, o libanês Benjamin Abraão, que fora uma espécie de secretário particular de Padre Cícero, conviveu por mais de 6 meses com o bando de Lampião, fotografando seus integrantes e filmando um documentário sobre a vida no cangaço. Envolvido com o bando, chegou a escrever: "É uma beleza esse bando de Lampião. Sua independência de ação tem a nobreza dos grandes guerreiros. Não são assalariados do crime. Matar para eles é uma questão de honra nesta terra de injustiças." No momento da estreia de seu documentário Lampião, o Rei do Cangaço, 2 meses antes da morte de Lampião, no clímax da repressão contra o cangaço, Abraão foi assassinado em misteriosas circunstâncias com 42 punhaladas.
O filme foi confiscado e grande parte perdeu-se em virtude da umidade em algum arquivo policial. Oficialmente, o cangaço acabaria com a morte de Corisco, homem de confiança de Lampião, emboscado pela polícia, e a morte de sua companheira, Dadá, em 1940. Muitos cangaceiros remanescentes depuseram as armas, abandonaram seus bandos e se perderam na imensidão da aridez nordestina. Outros poucos reconstruíram suas vidas com novas identidades, como Durvinha e Moreno, que ocultaram suas identidades até mesmo dos filhos, que acreditavam que seus nomes fossem Jovina Maria da Conceição e José Antônio Souto. Dadá faleceu em 1994 e, apesar da insistência de jornalistas e estudiosos, jamais revelou seus segredos, encerrando todas as tentativas com uma única frase: "A gente não cospe no prato de quem nos deu comida." A literatura e especialmente o cinema encarregaram-se de manter viva a memória do cangaço e de Lampião. Dezenas de produções escritas e audiovisuais foram produzidas sobre o tema, a história, o mito e a realidade desses personagens. O filme O Cangaceiro de Lima Barreto, premiado no Festival de Cannes, em 1953, contribuiu para levar o cinema brasileiro e essa memória ao panorama internacional. As cenas remanescentes do documentário de Benjamin Abraão foram utilizadas em inúmeras produções, como Memórias do Cangaço, 1967, de Paulo Gil Soares. Em Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber Rocha fixou no inconsciente coletivo cinematográfico mundial a poderosa imagem do cangaceiro. Realizado com paupérrimos recursos, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, como dizia Glauber, o filme valeu-se das convenções do nordestern, western e a brasileira, para subverter o subgênero e assentar as bases da estética da fome, um dos fundamentos do cinema novo. Em 1996, Rosenberg Cariri dirigiu Corisco e Dadá, retomando o tema do cangaço, da religiosidade e do mito sertão-mar, retomando os temas que Glauber Rocha explorou na década de 60. O Baile Perfumado, 1997, de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, realiza uma releitura pós-moderna da história do cangaço, questionando o discurso histórico oficial. Em 2011, o documentário Os Últimos Cangaceiros, do cineasta cearense Volney Oliveira, unindo os depoimentos dos quase centenários Durvinha e Moreno, últimos sobreviventes do legendário Bando de Lampião, com depoimentos dos filhos e conhecidos e as cenas de diversos filmes, dentre os quais Lampião, o Rei do Cangaço, acrescenta novas revelações a essa história, tantas vezes contada e sempre inédita. Foi considerado por Luiz Carlos Barreto um dos melhores documentários já vistos por ele.